Eu sou Irene Arlita Pickler, professora dessa escola há 20 anos, esse ano, 5º ano A. E a pergunta feita para mim é se eu tenho na família alguém que veio como imigrante. Todos. Toda a origem da minha família é de imigrantes. De duas formas. A família do meu pai veio da Alemanha no período entre guerras, num período muito triste da Europa, que foi a Grande Fome, que eles não tinham nem batata podre para comer. E o governo alemão mostrou a esse povo que estava passando por tanta dificuldade que existia um país chamado Brasil e que aqui tinha o clima igual ao que tinha na Alemanha e que eles teriam todas as terras e condições de viverem e progredirem e serem felizes aqui. Então eles entraram num navio sem saber aonde era o Brasil, não sabiam que língua se falava no Brasil, não sabiam absolutamente nada do Brasil. E chegaram no porto de Tubarão, Santa Catarina, ou Itajaí. Agora a minha memória falhou. E aí, de acordo com os grupos familiares, o governo do Brasil deu terras e foi alocando todo mundo num espaço de Santa Catarina, que hoje são cidades. Naquela época não eram cidades. Foi no período entre guerras. Que ano foi isso, meu Deus? 1800 e alguma coisa. Quase 1900. E aí eles tiveram que construir as suas casas, derrubando a mata. E aí eu lembro dos meus tios, meus avós contando do pânico deles, porque eles tinham que dormir com fogueiras acesas, porque em volta deles as onças rugiam de um modo assustador a noite toda. Então os homens não dormiam para cuidar das mulheres e das crianças, para as onças não comerem. E eu tenho fotos de onças que eles matavam, que eles mataram naquela época, simplesmente não por maldade, mas porque era o jeito deles sobreviverem, porque era muito perigoso. E esse lado evoluiu dentro da agricultura, porque eles já eram agricultores na Alemanha e progrediram e eles têm hoje cidades e cidades, muitas cidades de Santa Catarina, onde a minha família é quase toda a população. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão eu vou falar aqui 5 horas, porque de tudo que me contaram. Já o lado materno veio no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E eles, a princípio, fugiram da Alemanha, foram para outros países europeus e ficaram andando e fugindo durante 2 anos, até que um dia alguém disse para eles que tinha um país chamado Brasil e que aqui não tinha perseguição política, e que tinha comida, e que tinha paz, e que tinha tudo. Eles entraram no navio e vieram embora sem saber também para onde estavam indo. Também chegaram, eles direcionavam nessa época os imigrantes de acordo com o clima e o tipo de vida que eles tinham na Alemanha, eles direcionavam para os lugares do Brasil. Então os alemães, os italianos, os ucranianos, os russos e outras eram direcionados
para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E minha família sempre foi direcionada para Santa Catarina. Então a família da minha mãe, eu lembro que eles contavam que meu avô era um homem rico, que nunca tinha trabalhado, que vivia de rendas e teve que fugir e veio para o Brasil com mulher e filhos e teve que ir para o meio do mato. E que ele não sabia fazer nada no meio do mato, diferente dos outros. Esses sofreram muito. Ele não se adaptou. Ele veio para São Paulo trabalhar numa fábrica de bebidas que tinha ou tem perto da Liberdade. Que fábrica que tinha ali? Eu não sei. Era uma fábrica de bebidas. E indisciplinado também foi mandado embora. Aí ele tentou voltar para a Alemanha, não conseguiu mais, porque já tinha estourado a Segunda Guerra e não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu lembrei de uma coisa que minha mãe contava, que inicialmente a família daqui, os poucos que ficaram na Alemanha, mandavam dinheiro para o Brasil, mandavam roupas, mandavam presentes para a família brasileira. Aí quando começou a guerra, foi o contrário. Quem estava aqui que mandava, até o ponto que eles pediam para mandar só pão torrado, porque não tinha mais nada para comer. E a família da minha mãe, por questões políticas, ela imigrou para todos os continentes. Foi para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Austrália, para a América do Sul. Então eu tenho parentes nos 4 cantos do mundo. Claro que a essa altura, com tantas gerações, já não se tem mais contato, né? E também acontecia uma coisa, quando os imigrantes chegavam, quem recebia, naquela época eles não tinham identidade, passaporte, não tinha nada disso. Quem escutava, meu nome é Pickler, eles registravam de acordo com o que eles ouviam. Então, a família da minha mãe, do meu pai, que é Pickler, na verdade não é Pickler, é Binchler. Então, todos os sobrenomes acabaram sendo modificados pelo ouvido de quem fazia o registro da entrada deles no Brasil. Então, esse é um dos motivos da dificuldade de se localizar toda a família no planeta. Porque cada um que migrou para um país, o seu sobrenome foi modificado. E a coisa é tão interessante que essa semana eu recebi um e-mail do meu irmão mais velho, que tem 66 anos. Ele, por um acaso, ele quis saber do batistério dele, ele foi até Florianópolis, no cartório onde ele foi registrado e na igreja onde ele foi batizado. O nome dele é totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele localizou que é ele por causa da data e do primeiro nome da mãe e do primeiro nome do nosso pai. Porque foi totalmente modificado o sobrenome tanto do meu pai como da minha mãe. Porque as pessoas quem vinha não sabia o idioma. E quem estava aqui não conhecia o idioma. Então ele registrava aquilo do jeito que ele ouvia. E assim aconteceu. E todos progrediram e todos foram felizes para sempre. Acho que é bem por aí.